A paternidade do Plano Real parece ser um assunto mal resolvido. A estabilização da economia acabou associada a Fernando Henrique Cardoso, mas o plano foi idealizado no governo Itamar. O senador nos recebeu no Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ele também fez uma revelação sobre o dia em que assumiu a presidência. Quando Itamar Franco chegou à presidência, a inflação ainda era um martírio. Chegava a 4% ao dia. Mas foi no meio de seu governo de 2 anos que surgiu a ideia do Plano Real de Estabilização da Economia. O plano foi lançado no fim de fevereiro de 94 e instituiu a URV, a Unidade Real de Valor. Começou a desindexação da economia e lançou o real, a nova moeda brasileira. O objetivo era um só: acabar com a hiperinflação que assolava o país. O real foi o plano econômico mais eficaz da história do país, reduzindo a inflação, aumentando o poder de compra da população e remodelando os setores da economia. Itamar terminou seu mandato com alto índice de aprovação e fez seu sucessor. Bom, presidente, como foi acordar fora do poder? Como foi o dia seguinte? O senhor sentiu algum alívio, alguma coisa incomum? No meu caso, eu não senti diferença por alguns motivos. Primeiro, pela educação que eu recebi no meu lar, a educação do colégio e a tradição mineira. Nós não nos acostumamos em palácios. Nós sabemos que democraticamente acabou o mandato, nós temos que passar aquele que vai assumir o novo comando do país, no caso, a presidência da República. Então, aqui em Minas, dificilmente o político mineiro sente saudade de palácios. Depois de atuar, ter uma vida política intensa, o senhor foi senador, saiu, foi presidente da República, tentou de novo o Senado, foi governador de Minas depois que deixou a presidência e agora está voltando de novo para o Senado Federal. Agora voltar aos 80 anos, só pode dizer que a política é uma doença incurável? Fui 2 vezes prefeito, 2 vezes senador. Pelas circunstâncias, assumi a presidência da República, eu costumo dizer, por Deus e pela Constituição. Mais tarde, voltei, tentei disputar a convenção do PMDB, porque até então, quando se escolheu o Fernando Henrique para candidato a presidente, não havia o problema da reeleição. Não havia por quê? Porque naquele ano, modificou-se a Constituição 5 anos depois. E quando eu era presidente, o Simão me perguntou, Itamar, ele era meu líder no Senado, nós vamos debater e vamos aprovar a reeleição? Eu falei, não, Simão, nós votamos contra a reeleição na Constituinte, nós não vamos votar a favor. E realmente perdeu-se apenas por 9 votos. Você imagina se o governo tivesse empenhado, sobretudo com a liderança do senador Pedro Simão. Então, quando se escolheu o Fernando Henrique Cardoso, jamais ele disse que seria candidato à reeleição. E um dos primeiros atos dele foi colocar na Constituição brasileira a reeleição, que eu considero até hoje um grande modo. Do seu governo de 2 anos, né, é o Plano Real, que até hoje, né, nós temos sofrendo as consequências pela estabilização da economia. Agora, quando se fala do Plano Real, normalmente se lembra de Fernando Henrique Cardoso. Isso não incomoda o senhor, não? O povo brasileiro não sabe. Porque, de repente, também, se eu for ler a história do Plano Real, é só seu Malan, é só Peçarida, não sei mais quem. De repente, até parece que foi o doutor Cardoso, que nem ministro mais era, porque tinha deixado o cargo em março, e nós lançamos o Plano Real a 1º de julho de 94, parece até que foi o doutor Cardoso que assinou a medida provisória. Já que ele tinha assinado a cédula, e eu errei deixando que ele assinasse a cédula, que ele nem constitucionalmente poderia ter assinado a cédula. É o que eu quero dizer no bom de vocês. Você fica triste fica aborrecido quando fala com o Fernando Henrique Cardoso? No início sim, mas depois não. Se ele quiser ficar com o Plano Real para ele fica. Durante o seu governo, qual o fato lhe dá boas lembranças e qual o fato lhe dá as piores recordações? É um fato pouco observado pela crônica política brasileira. Porque eles costumam dizer, poucos, o senhor Itamar foi ser presidente com muita ansiedade. Não é verdade. Não é verdade. Eu fiquei surpreendido com a decisão do Congresso.
Fiquei surpreendido. E não assumi a presidência no dia seguinte, não. Até que o senador Simão me orientou e falou, precisa assumir. Mas eu acho que é a primeira vez que eu digo isso assim, a um repórter da sua expressão. Esqueceu-se, e aliás se esquece, de que eu entreguei o país democraticamente. Ninguém fala. Só fala as coisas que, quando você não gosta de mim, era o cabelo, não sei o quê, carnaval, essas bobageiras aí, tudo bem. E vocês lembram. Faz questão toda hora de estar lembrando lá. Mas esqueceram que eu fiz uma reunião logo de início, no Alvorada, com todos os presidentes de partido, todos. Eu fechando os olhos, eu vejo entrando por último o presidente Enéas, que presidia o partido naquela época, né, em 93. E fiz a seguinte proposta a todos. Olha, eu assumi o governo pela Constituição e pela vontade de Deus. Mas estou disposto, se os senhores entenderem, é a primeira vez que falo assim com o repórter, como eu disse, da sua personalidade, da sua independência. Eu disse a eles, mas se os senhores quiserem, eu estou pronto a convocar as eleições. E fiquei quieto. Fiquei quieto uns 3 minutos, porque se eles me pedissem, eu teria proposto ao país uma nova eleição presidencial. Poucos meses depois. Eles não quiseram. E a crônica política brasileira, ela só quer lembrar, briguei com o senhor Fernando Henrique Cardoso, não sei o quê, as namoradas, não sei o quê, então as minhas lembranças são muito boas. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Obrigado aos senhores.